Olá pessoal, boa tarde, aqui é Eduardo Falcon. Voltei aqui para nós fazermos a nossa live, certo? E já vou passar para vocês o início da apresentação, tá bom? Eu só vou pedir um pouquinho aqui de paciência, porque algumas pessoas pediram para eu enviar o link, né? Então eu vou enviar o link aqui para algumas pessoas no WhatsApp, então eu peço só um piguinho de paciência para vocês, para eu poder compartilhar com todos, né, esse conteúdo que dessa vez está um pouquinho complicado por envolver muitos detalhes, né? E até por esse motivo, pessoal, que eu optei, né, de nós fazermos um conteúdo pausado, né, fazer 2 dias por semana para ficar um conteúdo mais claro, mais objetivo, né, porque realmente envolve muitas questões aí importantes, tá bom? Então, vou dar mais uns 10 minutinhos aqui, que tem outras pessoas que querem entrar. É o tempo de eu mandar o link aqui no WhatsApp para algumas pessoas e o pessoal entrar aí. Só um minutinho de paciência, tá bom? Bom, quem já quiser já postar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, fica à vontade, tá bom? Pode já ir colocando as suas perguntas. Vamos colocar algumas regras aqui na live, tá bom, pessoal? Quais regras? Não vou fazer discussão de política, apesar que eu irei colocar aqui algumas opiniões pessoais minhas, mas não vou ficar abordando questões, tá certo? E também, pessoal, vou pedir o favor de nós entendermos a importância de, antes de fazer a pergunta, ver uma de comentários, né? Porque dessa forma eu explico uma vez e não preciso ficar repetindo. Porém, se eu precisar repetir para que vocês entendam o conteúdo de uma forma clara, pode ficarem tranquilos que eu retorno e explico quantas vezes forem necessárias, tá ok, pessoal? Então a intenção realmente é passar o conteúdo aí de uma clara forma clara e efetiva, tá ok? Então eu vou aguardar aí mais 5 minutinhos para outras pessoas entrarem. Quem pediu aí, nós já vamos iniciar, tá bom? Só vou ligar a luz aqui, só um minutinho, para clarear o ambiente. Prontinho. Tá, então, como eu estava falando, pessoal, eu separei um conteúdo muito bom aí, tá? Dentro do que foi aplicado na medida provisória, que não falei, tá? Essa medida provisória veio dar uma atualizada aí naquela medida provisória 927, que tinha sido lançada anteriormente pelo governo federal, que prezava a suspensão do contrato, porém sem salários, né? Então, obviamente, gerou muita polêmica e aí o governo suspendeu aquela medida provisória e depois lançou agora a 936/2020, tá? Lembrando que foi uma forma que o governo encontrou, pessoal, de deixar justa a relação, tá, entre os empregadores e os empregados, tá? Uma vez que essa medida provisória ela é de preservação dos salários e postos de trabalho, porém também um respiro para as empresas, porque a grande maioria delas, principalmente o pessoal de comércio, está fechado e uma vez fechado você fica até com dificuldade de você manter a sua folha salarial, tá ok, pessoal? Bom, vou esperar mais 3 minutinhos para algumas pessoas ainda entrarem, tá ok? E nós já vamos iniciar o nosso conteúdo, ok, pessoal? Opa, estamos aqui.
Só deixa eu desabilitar aqui as notificações no meu celular, senão fica esse barulhinho chato do WhatsApp aí. Prontinho. Ok. Perfeito. Vou colocar aqui o celular. Também, pessoal, é importante nós salientarmos aí, né, de que conforme eu informei, quem tiver alguma dificuldade de entendimento, depois quiser me chamar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook ou um direct no Instagram, eu estou à disposição de todos, tá? E posso e irei atender todos, tá? Dentro da minha disposição aí de tempo, mas estou procurando atender a todos, tá ok? Bom, deixa... Outra coisa, pessoal, quero aproveitar, fazer de novo uma colocação sobre a live que eu fiz na terça-feira, referente ao auxílio emergencial. Muitas pessoas me procuraram porque está tendo algum problema na hora de identificar, de conseguir fazer o cadastro ou de fazer o acompanhamento. O sistema, para alguns, tem falado aí para guardar 5 dias. Alguns pagamentos já começaram hoje, em torno de em torno de 3 milhões de brasileiros já receberam hoje, né, dia 9 de abril, ajuda de R$600, né, ou até R$1.200 para as mães solos, né, pessoal? Lembrando que mãe solo não é mãe solteira, mas sim aquelas mães que têm o quê? Que são as chefes de família no lar. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar, pessoal? Acho que já dei tempo aí suficiente para quem precisava entrar na live, tá bom? Não se preocupe, porque esse conteúdo ele irá ficar disponível por bastante tempo aí nas nossas mídias sociais, tá bom? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, ok? Outras medidas estão sendo tomadas, pessoal. Estamos aguardando o quê? No caso, a regulamentação. Eu expliquei na outra live e vou repetir. Uma coisa, pessoal, é o governo soltar uma lei, tá? Ele soltar uma lei dizendo que vai, por exemplo, nessa questão de suspensão de contratos, entre outros, tá? Outra coisa, pessoal, é sair o programa ou acesso pela internet, que nem saiu terça-feira o da ajuda emergencial, para você poder executar esse trabalho, tá ok? Então, nós contadores, nós trabalhamos com o que nós chamamos de regulamentação, ou seja, novamente, quando o governo disponibiliza a ferramenta para que nós possamos fazer o cadastro, fazer o pedido, enfim, para realmente nós podemos fazer as solicitações, tá? Alguns empresários estão muito ansiosos com a ajuda que o governo prometeu aí, de em torno de 30 bilhões pelo BNDES, mas novamente, saiu a medida provisória, porém ainda estamos, né, no caso, aguardando a regulamentação, tá? Ou seja, saiu o programa para nós podermos aderir, nós possamos fazer os pedidos, tá, de adesão a este empréstimo que o governo fará. Só que não confunda as coisas, pessoal. Uma coisa é essa ajuda,
que o governo vai dar via BNDES para as empresas, essa ajuda é para fluxo de caixa, ou seja, você pagar o seu aluguel, pagar o contador, né? O contador, não esqueça do contador, pagar uma outra despesa de sistema, de produto, compra de matéria-prima, porque nem todas as empresas, né, no caso, pararam 100%. E outra coisa, essa ajuda que o governo está dando na questão de funcionários, que é o que nós vamos debater aqui hoje, né? Que é a redução da carga de trabalho e salários, né? Ou a suspensão total do contrato. São coisas separadas, tá ok? Então o governo ele vem numa ordem. Primeiro ajudar as pessoas físicas, os desempregados, os microempreendedores, os autônomos, as pessoas informais, que foi o que saiu terça-feira, tá certo? Essa ajuda é de 600 a 1.200 reais. Agora vem a ajuda para funcionários que estão registrados e as empresas, que é esse tema que nós vamos abordar hoje da MP 936, e posterior, ou seja, depois, o governo ainda não, ele já soltou essa medida provisória, mas nós estamos aguardando a regulamentação, tá? Os clientes da Falcon aí e outras pessoas estão, assim, muito ansiosos para poder aderir. Bom, pessoal, vamos começar aqui a falar sobre a medida provisória 936, agora que saiu em 2020, ok? Só deixa eu abrir aqui o meu material que eu separei aqui. Opa, só um minutinho. Estou só abrindo aqui o material, pessoal, para nós podermos começarmos aí eu explicar, tá ok? Vou virar agora a câmera para que vocês possam acompanhar aqui na tela, no caso do meu notebook, as informações, tá bom? Vou desligar aqui a luz para não ficar o reflexo na tela e vou virar aqui a câmera para que vocês possam acompanhar aí melhor. Só deixa eu regular aqui a câmera. Só mais um segundinho. Bom, pessoal, aproveito para pedir para vocês aí, que se vocês puderem me dando feedback, tá? Se eu estiver falando baixo ou muito rápido, ou qualquer coisa nesse sentido, eu peço que, por favor, vocês vão passando aí um feedback, tá bom? Bom, vamos lá. Medida provisória 936/2020. O governo anunciou na quarta-feira, agora que passou, dia 1º de maio, essa medida provisória que autoriza as empresas a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e salários. O que é esse proporcionalmente, pessoal? Se eu reduzo, porque eles criaram 3 faixas de redução, né? Vamos falar da redução primeiro. Então você tem a redução em 25%, 50% e 70%. O que é essa proporcionalidade ou proporcionalmente que eles falam? Se eu reduzir a jornada de trabalho em 25%, eu posso reduzir os salários em 25%. Se eu reduzir o salário em a carga horária, ou seja, o trabalho seu durante o dia em 50%, eu posso reduzir o salário em 50%. É assim que conforme começa a priori essa medida provisória, tá bom? Que são iniciativas do governo para evitar que eles demitam nesse período de crise, ok? A medida provisória, que eu falei aqui, que o nome dela algumas pessoas estão chamando erroneamente, pessoal, de seguro-desemprego. Não é seguro-desemprego. As bases de cálculo seguem as regras do seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. O nome correto é Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tá certo? Então, esse é o nome correto, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ok? Bom, o programa prevê a preservação do salário hora dos trabalhadores e estabelece que as reduções de jornada poderão ser 25%, 50% ou 70%. Ok? Porcentagens diferentes terão que ser acordadas em negociação coletiva.
Porém, o Ministério Público estabelece o limite de 70%. O que são essas porcentagens diferentes? A regra básica, o pessoal fala em 25, 50 ou 70. Mas vocês podem, de repente, com o seu empregador ou seu funcionário, acordar, olha, vamos reduzir 30%, vamos reduzir 60%, 55%, 45%. Pode, tá bom? Pode fazer isso. Porém, pode acordar só 5%, 10%. Porém, tá? Não pode ultrapassar os 70%, tá bom, pessoal? Não pode ultrapassar os 70%, ok? Só mais um segundinho. Bom, voltamos. Pelo programa, os trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receberão um auxílio emergencial e o programa irá vigorar por 90 dias. Novamente, esta MP não tem nada a ver com a que ocorreu na feira. Lá, novamente, é uma ajuda para MEIs, autônomos, desempregados, mães de família solo, tá ok? E os informais. Aqui é para os funcionários. O programa vai vigorar por 90 dias, porém, ele pode ser estendido pelo governo. Estão com essa hipótese como carta carta na manga, vamos dizer assim, tá? Se precisar, o governo pode prorrogar, ok? Se essa crise se perdurar, pode chegar a 4, 5, 6 meses se ocorrer. Uma coisa importante, pessoal, quando você como empregador ou você funcionário for negociar, não precisa automaticamente já negociar os 90 dias. Por exemplo, se você como empregador quiser negociar apenas 30 dias, vou negociar a suspensão por 30 dias. Vamos aguardar o cenário, vamos ver se alguma coisa vai melhorar e retomamos o trabalho. Caso contrário, posso pedir mais 30 e mais 30, chegando ao prazo máximo de 90 dias, tá ok? Então, não é obrigatório optar pelos 90 dias direto, pode ser de 30 em 30, conforme for o acordo entre empresa e empregador. Lembrando, pessoal, que esse acordo ele não é obrigatório, tem de ter o acordo de ambas partes, o empregado e o empregador. Tudo bem, pessoal? Não tem envolvimento do sindicato. Até saiu aí acho que acredito que no Superior Tribunal, de que, olha, tinha que ter a validade dos sindicatos. Não, os sindicatos não estão envolvidos, não é a terceira parte nesse acordo, tudo bem? O acordo, repito, é entre empresa e empregado e não é obrigatório, tá certo? Então, o empresário não pode obrigar um funcionário a aderir, tá ok? Bom, continuando aqui, esse conteúdo, pessoal, eu tô copiando aqui da Globo mesmo, tá bom? Então não tenho nenhum problema de falar a fonte. Bom, o governo liberou 51% aí, né, para 51 bilhões para poder fazer. Quais são as perguntas e respostas sobre essa MP? As mais, vamos falar, as iniciais. Quais empresas podem aderir? Todas as empresas, pessoal, todas as empresas, sejam elas do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional, qualquer uma empresa pode aderir. Inclusive empregadores domésticos, ou seja, aquelas pessoas que tem lá a empregada doméstica, o motorista, o faxineiro, o piscineiro, enfim, o pedreiro que trabalha constantemente, que seja, tá bom? Podem aderir também. Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá ok? Só tem uma ressalva que eu já vou fazer. As autarquias, sejam elas federais, municipais ou estaduais, não podem aderir a esse sistema, ou seja, o governo federal, estadual ou municipal, ou INSS, que a gente chama de social, não pode aderir. Essa regra só vale para as empresas que nós chamamos de empresas privadas. Empresas privadas. Tudo bem, pessoal? Empresas privadas, ok? Bom, nós já falamos aí que a medida ela pode vigorar por até 90 dias, ok? A empresa que aderiu ao programa pode demitir o trabalhador? Não pode. O funcionário ele tem uma estabilidade de 90 dias, ou de 30, se a empresa optar só por 30 dias, ou de 60. A empresa não pode demitir, a não ser que seja por justa causa, ok? Se for caso de justa causa, pode sim fazer a dispensa. Se não forem
estes os casos, tá certo? Não pode fazer a demissão. Tudo bem, pessoal? Tá? Então só pode se for mediante a justa causa. Eduardo, e se mesmo assim eu demitir? Eu optei e demiti. Vocês estarão sujeitos a uma multa que pode chegar até 100% do salário do funcionário. Tudo bem, pessoal? Fica essa multa em cargo. Depois que o funcionário volta, seja dos 30, 60 ou até 90 dias, ele tem o tempo igual de estabilidade. Ou seja, se ele ficou abril, maio e junho em casa, certo? Com o contrato suspenso, ele vai ter, quando ele retornar em junho, ele vai ter julho, agosto e setembro de estabilidade. Ou seja, um prazo igual ao que o contrato ficou suspenso. Tá certo, pessoal? Então, as empresas que estão decidindo se já vão demitir agora ou se vão, no caso, ou aderir ao programa, saibam que se você aderir, no mínimo você vai ter que ficar com o funcionário por 6 meses, que é os 3 meses que a medida provisória lhe dá e mais 3 meses de estabilidade. Claro, de novo a ressalva, a não ser que sejam demissões por justa causa e ou se você mandar embora mesmo assim, você fica sujeito a pagar a multa de até 100% do salário do empregado. Tudo bem? Bom, continuando. Caso a empresa opte para fazer isso daí, a garantia deverá pagar, se a empresa optar por esse período, tá, a indenização será equivalente a uma das parcelas que ele tem direito à garantia da redução de salário, ok? O governo vai compensar os trabalhadores? Sim. O governo federal prevê a concessão do benefício da preservação do emprego e renda aos trabalhadores que tiver sua jornada reduzida, certo? O que significa isso? Se for reduzido em 50%, né, o governo vai pagar 50% do salário e a empresa 50%, ok? Se a empresa a empresa irá pagar 25% do salário do empregado e o governo irá pagar os outros 75%, ok? Ou se chegarmos à alíquota máxima, porcentagem máxima de 70%, a empresa paga 30% e o governo paga os outros 70%, ok, pessoal? Bom, continuando. Depois, pessoal, irei abrir, tá? Não se preocupe, o tempo para todos fazerem perguntas, mas quem quiser ir fazendo pergunta aí já fica à vontade, tá bom? Bom, como vai funcionar essa compensação? Ou seja, como vai funcionar a contrapartida que o governo irá dar? Como que vai funcionar essa outra parte que o governo dará aos funcionários para complementar o salário, tá? Quem tiver a sua jornada ou salário reduzido e ganha até um salário mínimo, que é hoje R$ 1.045, o governo vai pagar integralmente o valor de R$ 1.045, ok? Obviamente, se a pessoa recebe um valor maior que isso, terão regras que eu irei passar daqui a pouco, como que fica cada caso, tá bom? Como ele está colocando aqui, para quem ganha acima de um salário mínimo, o benefício terá como base o cálculo do valor mensal do seguro-desemprego em que o empregado teria direito se fosse demitido. Uma das questões que o pessoal está mais perguntando, Eduardo, ok, tá, a empresa suspende meu contrato, ok. Quando eu voltar e amanhã depois eu for demitido, eu vou perder o meu seguro-desemprego? Não, você não perderá o seu seguro-desemprego. O seu seguro-desemprego estará intacto, como se nada tivesse acontecido. Seja o valor das parcelas, seja o tempo de aquisição do seguro-desemprego. Porque todo mundo, a grande maioria sabe que se você tiver 36 meses, você tem direito a 5 parcelas do seguro-desemprego até o limite do teto de R$ 1.813,03. Tudo bem? Então, não impacta em nada disso, tá ok? Bom, continuando. Como é feito o cálculo do seguro-desemprego? Então, vamos lá. O valor do seguro-desemprego hoje, ele varia entre o valor do salário mínimo, que é R$ 1.045, a R$ 1.813, tá bom? Pessoal, eu gostaria... Ô, Júlio, você que está assistindo aí, se você puder me dar um feedback, tá...
O áudio tá saindo bom aí? Estão conseguindo ouvir direitinho aí, Júlio? Se você puder me dar esse feedback aí, eu agradeceria, tá bom? Ou se alguém puder fazer o comentário aí, tá? Deixa eu voltar aqui, onde eu parei. Bom, então você pode receber entre 1.045 a 1.813, que é o teto do seguro-desemprego, tá bom? É claro que esse valor ele é feito em anteriores à demissão, no entanto, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo, ok? Eu até tenho aqui, eu vou deixar disponível depois nos comentários dessa live, pessoal, como você pode fazer o cálculo. Inclusive, eu peguei 2 calculadoras na internet, calculadoras online, que também vou deixar disponível o link, que vocês podem calcular tanto quando há a redução da jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, ou até no caso da suspensão do contrato de trabalho. Ok, pessoal? Aí o pessoal pergunta aqui, a remuneração mensal do trabalhador que tiver jornada reduzida irá cair? Sim, pessoal, vai cair porque depende do salário da pessoa, ok? Então, novamente, se for até o salário mínimo, obviamente ela vai receber integral. Agora, se a pessoa recebe 2 ou mais salários mínimos, o que ocorre? Tem a regra do seguro-desemprego, tá? Que o teto do seguro-desemprego é 1.813, tá ok? Tá? Outro ponto importante, pessoal, vou até abrir aqui algumas anotações que eu fiz aqui de outras dúvidas, que é bom salientar, tá? Bom, as faixas eu já comentei aqui, que não se aplica a funcionários públicos, também eu já comentei aqui para vocês, né? Não perde seguro-desemprego o FGTS e férias, 13º. A férias e 13º, pessoal, só esses 2 pontos aqui que eu vou explicar um pouquinho com mais calma. O valor, pessoal, vai ser depositado direto na conta do funcionário. Se informar a conta errada, perde. É que nem o auxílio emergencial que saiu na terça-feira. Se informar a conta errada, perde. O governo não vai ficar conferindo conta. Então, cuidado quando vocês forem informar a conta ao seu empregador, né? Porque se informar a conta errada, vai ser depositado em conta errada. Depois não adianta reclamar, ok? Se a empresa for do Simples Nacional, ela pode suspender até 100% do pagamento, tá? Ou seja, o funcionário com seu contrato suspenso, a empresa não paga nada, nenhum real, ok? E o governo paga até 100% do salário do funcionário, novamente, respeitando as regras do seguro-desemprego e o teto de 1.813, tá ok? Se a empresa optar pela redução, a mesma regra, ok? O que são empresas do Simples Nacional? São aquelas que faturam até 4.800.000 reais ao ano, tá certo? Então elas podem optar nesse formato. Se as empresas forem do lucro real ou do lucro presumido, elas também podem aderir ao sistema, a MP 936, porém elas têm que pagar no mínimo 30% do salário. Ok? Então, se ela suspender empresas do lucro real, lucro presumido, ou que tenham faturamento aí no caso acima de 4.800.000, elas têm de pagar no mínimo 30% do salário e o governo pagará os outros 70% novamente, respeitando os cálculos do seguro-desemprego. Ok? Outra pergunta o pessoal tem feito muito. Olha, tem tempo mínimo de registro? Eu tenho 3 meses, eu tenho 1 mês de registro. Eu tenho 15 dias. Pessoal, o governo não estabeleceu tempo mínimo, ok? Então, se você está registrado na empresa, a partir de 1º de maio, esse contrato pode ser suspenso, mesmo que você tenha entrado na empresa durante o mês de março, ok? Então, não foi estabelecido um tempo mínimo, ok? Outra pergunta que o pessoal tem feito. Eduardo, estou recebendo o benefício do INSS, seja um auxílio-doença ou qualquer outro benefício do INSS. Não tem direito, ok? Aí, nesse caso, você não tem direito. Você vai receber o auxílio do INSS.
Eduardo, de entrada no INSS, não saiu nem a data da perícia e ainda não saiu a decisão. O governo vai pagar também o auxílio emergencial, né, conforme a outra medida provisória, até sair a decisão, ok? Até sair a decisão. Só um minutinho, pessoal. Tem uma pessoa aqui dizendo que não conseguiu entrar. É só abrir a página, sim. Deixa eu só responder aqui uma pessoa. O senhor Reinaldo Calderini, um grande amigo nosso, empresário, muito importante aqui de Barueri, trabalha muito lado a lado a CIB, certo? Opa, então deixa eu só responder ele. Vou colar aqui novamente o link. Prontinho. Então vamos voltar aqui, pessoal. Então, se você estiver recebendo algum benefício do INSS, você não tem direito, ok? A a ter o seu contrato suspenso, porque quando você está no benefício do INSS, ou popular caixa, né, que as pessoas, eu estou na caixa, o seu contrato já está suspenso. Tá? Então, na regra, na legislação do INSS, quando você passa o 16º dia, que você, por algum problema de saúde, você se afastou da empresa, o seu contrato já está suspenso automaticamente. Então, não pode suspender 2 vezes. Outra pergunta que o pessoal tem feito bastante: Eduardo, se eu tiver 2 empregos, né? Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, né? Tenho 2 empregos, os meus 2 empregadores irão aderir, ou seja, às vezes a pessoa trabalha, sei lá, das 5 da manhã ao meio-dia numa empresa e trabalha no outro horário em outra empresa. Você receberá ambos os direitos, ou seja, se as 2 empresas aderirem à suspensão do seu contrato, você vai receber 2 vezes. Ok? A regra não limita a apenas uma empresa. Se você trabalhar em 2 empresas, vocês receberão por os 2 direitos, ok? Isso acontece muito, pessoal, com quem é do contrato intermitente, né? Que hoje o contrato intermitente permite você trabalhar em mais de uma empresa. Então a galera do contrato intermitente pode ficar tranquilo que se os seus patrões em ambas as empresas ocorrerem isso, vai receber também. Ok? Aqui, essa observação 10 aqui, eu já tinha explicado anteriormente, mas vamos só frisar novamente, que não é obrigatório você optar pelos 90 dias direto. Você pode optar 30 dias, depois pedir mais 30 e depois mais 30. Só lembrando que cada vez que você prorrogar o prazo, tem de ser feito as comunicações aos funcionários, tá ok? Outra coisa também que é importante, eu abri um parênteses aqui, trabalho home office. Antigamente você tinha regra que tinha que avisar com o mínimo de tempo para o funcionário trabalhar hoje home office. Com as medidas provisórias que estão saindo, pessoal, não tem mais isso. Se avisa pelo menos com 48 horas, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, qualquer meio eletrônico ou até por requerimento próprio, tá? Você pode colocar o funcionário em home office, assim como a questão da redução da carga horária, né? E também carga horária e salários, e também da suspensão do contrato, ok, pessoal? E também eu já coloquei para os clientes da Falcon, não para os demais, mas quem precisar é só me mandar o e-mail aqui embaixo nos comentários ou no WhatsApp, que eu mando os modelos, tá? Eu já estou com todos, são acho que uns 10 modelos de todos os tipos, tá? Que você tem que editar, colocar os dados da empresa, os dados do funcionário, é individual. Outra coisa que é muito importante, pessoal, quem recebe até 3 salários mínimos, R$ 3.135, a empresa pode fazer acordos individuais com cada funcionário. Então, um funcionário, a empresa pode pôr 30 dias, o outro ela já pode colocar 90, um outro ela pode colocar 60. Para um funcionário, ela pode, no caso aí de redução do salário, pode optar por reduzir 50%, o outro funcionário que vai trabalhar um pouquinho mais pode reduzir só 25%, ou seja, os acordos, pessoal, não são coletivos na faixa de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ok? Se o funcionário ou a sua equipe tiver um salário acima de 3.135 até R$12.000, o acordo obrigatoriamente tem que ser coletivo. Coletivo subentende-se, não é registrar no sindicato, mas sim
todos os funcionários têm que concordar por igual, ok? Aos que ganham acima de R$ 3.135. Os que ganham acima de R$ 12.000, tá certo? Aí esses também podem fazer acordo individual. Então, novamente, quem ganha até 3.135, 3 salários mínimos, cada funcionário pode fazer acordo em separado, com situações diferentes, não tem problema, ok? Quem ganha acima de 335 até 12.000, o acordo obrigatoriamente tem de ser coletivo, novamente, ou seja, todos os funcionários, e acima de 12.000 também pode fazer individual. Lembrando que a empresa não pode obrigar os funcionários a aceitar, é um acordo, ou seja, tem que ter anuência de ambas as partes. Tudo bem, pessoal? Bom, voltando lá, onde nós estamos no conteúdo aqui, cadê? Aqui, bom, aqui eu já falei das parcelas, aqui tem um exemplo, né, que o governo colocou. Bom, se um trabalhador receber R$2.000, por exemplo, e a empresa optar por uma redução de 50% na jornada de trabalho, o que vai acontecer? Ele ganha quase a mesma coisa do que antes, trabalhando metade do tempo. Ou seja, se ele trabalha 8 horas, reduziu 50% a jornada, ele vai trabalhar 4 horas. Dessas 4 horas, a empresa vai pagar metade do salário de 2.000, que é R$1.000, certo? E a pessoa receberia um benefício emergencial do governo na ordem de R$750, conforme a regra do seguro-desemprego. Ou seja, pessoal, cuidado, não é você que vai ter o contrato suspenso, não vai receber 100%, quem recebe geralmente aí acima de R$1.500, ok? Quem recebe abaixo de R$1.500, mais ou menos vai ter quase 100% do salário, ok? Então, como esse caso, ganham 2.000, a empresa cortou pela metade a jornada de trabalho e o salário, a empresa paga 1.000, que é exatamente 50%, e o governo paga dentro da regra do seguro-desemprego, ou seja, R$750. Eu tenho uma calculadora aqui, pessoal, que além de eu colocar o link aqui, depois nos comentários do vídeo, eu também vou fazer uma pequena simulação aqui, tá ok? Aqui, pessoal, está uma colocação que, segundo o secretário, que terão que ser informados aos sindicatos e que esses poderão atuar contra qualquer tipo de abuso numa negociação individual. O que eu estou sugerindo? Fez o acordo com os funcionários, depois pega uma cópia do acordo e protocola no sindicato, só por questão de segurança trabalhista. Mas veja, para fazer o acordo não precisa ter a intermediação do sindicato, salvo-guardo se houver algum tipo de abuso, ok? Se tiver algum tipo de abuso, o sindicato pode intervir. Vou dar um exemplo. Empresas que pagam o plano de saúde, se ela opta por suspender o contrato, ela não pode suspender o plano de saúde. Se ela opta em reduzir a carga de trabalho, seja 25, 50, 70, ela também não pode cortar o plano de saúde. Então isso seria uma coisa abusiva. Se o fizer, o sindicato pode sim interferir. Mas para fazer o acordo não precisa o sindicato estar presente ou fazer representatividade. Apenas, novamente, por questão de segurança, protocola depois lá uma cópia simples, ok? Bom, aqui nós já falamos, certo, da questão de quem pode fazer, das proporcionalidades, quem recebe até 335, ok? De 335 até 2 tetos do INSS, 2.202,12, o acordo tem que ser coletivo, ok? E acima de 12.202 pode ser individual, ok? Como será pago isso daí? Novamente, o governo vai pagar diretamente na conta do trabalhador como se fosse um seguro-desemprego, ok? Que vai ser um desafio logístico aí, né? Então, o que acontece? O trabalhador não vai precisar ir para nenhum lugar para sacar a solicitação, vai cair na conta dele pessoal. Aqui não tem problema de ser banco particular, banco privado, Itaú, Bradesco, Santander, entre outros, tá ok? Diferente da outra medida provisória, da ajuda aos autônomos desempregados informais e as mães solos, que obrigatoriamente tem de ser num banco público. Essa aqui já não,
Ok, pessoal? Bom, continuando aqui. A empresa pode suspender temporariamente o contrato de trabalho? Sim, nós já abordamos as empresas que têm direito, ok? Os 70%, os 30% pagam as empresas que faturam mais de 4,8 milhões, mesmo que suspendam o contrato, ela tem que pagar 30%. Tudo bem? Bom, sou empregador, como eu faço para aderir? Primeiro, você tem que utilizar o empregador web, que já é utilizado pelas empresas. Nesse caso aqui, não são vocês os empresários, são nós os contadores que iremos fazer isso, tudo bem? Apesar que o site, obviamente, está enfrentando aí um congestionamento, tá? Mas quem fará isso seremos nós os contadores, ok? Lá, nesse sistema, nós vamos informar pelo sistema como será a forma que os contratos serão reduzidos. É óbvio, pessoal, que isso aqui também é uma coisa importante eu salientar. Depende de contabilidade para contabilidade, tá? Tem contabilidade que vai deixar o próprio cliente fazer. Nós da Falcon Partner Contabilidade iremos fazer, uma vez que nós já fazemos a folha, e como tem algumas informações a critério, algumas complexas, não queremos que o cliente corra o risco de causar algum erro e depois ter um problema, tá bom? Futuro, ok? Aí, uma vez recebidos os dados da empresa, que é aqueles dados básicos, CNPJ, endereço, os dados dos funcionários, os dados bancários, pessoal do funcionário, ou seja, o dinheiro não passa pela conta da empresa, e sim direto para a conta do funcionário. Irá depositar lá. Então, a empresa pega os 50%, se a redução for 50%, deposita na conta do funcionário 50%. O governo vai lá e deposita a outra parte. Se for suspensão de contrato, é o governo que irá depositar lá na conta do funcionário. A empresa, obviamente, não precisa depositar nenhum valor, salvo guardo se não for do Simples Nacional, que ela obrigatoriamente paga os 30%, ok? Quem já demitiu ou deu férias pode reverter? Não há possibilidade de reverter demissões para se enquadrar na nova regra, tá? Agora, já no caso de quem está trabalhando, quem optou pelas férias, ou o teletrabalho, que nós no popular chamamos de home office, ou aviso prévio, estes podem entrar nessa nova medida da MP 936, ok, pessoal? Esses podem, tá bom? Ao receber o auxílio emergencial, o trabalhador continuará tendo direito ao seguro-desemprego quando for demitido? Sim, nós já abordamos, não vai mudar nada do seguro-desemprego. Ok, pessoal? O seguro-desemprego aqui, eu estou mencionando ele porque ele serve de base de cálculo no caso das reduções, 25%, 50% ou 70%, ou de base de cálculo para o governo pagar o seguro-desemprego, mas esse seguro-desemprego é o auxílio emergencial. Depois, se o funcionário volta, passa mais 3 meses de estabilidade, é mandado embora, não muda nada, ele não perde 1 centavo do cálculo normal do seguro-desemprego já previsto na CLT, ok? Aqui, um ponto que nós estamos comentando lá, para quem tiver o contrato suspenso, conta para FGTS e férias, o contrato suspenso não conta para a questão trabalhista e previdenciária, ok? Segundo o funcionário Bruno Bianco colocou aqui. Bom, os acordos coletivos poderão ser renegociados? Sim, mas no prazo de 10 dias corrido a contar da publicação da medida provisória, tá ok? O que é renegociar, pessoal? Optamos por suspender 1 mês, depois vamos querer aumentar? Sim, mas seguindo essas regras, ok? E lembrando que se estender por mais meses, se não optar pelos 90 diretos, tem que assinar novamente os termos do acordo, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, aqui então nós já falamos que redução inferior a 25% não vai ter direito ao benefício emergencial. Se a redução for igual ou maior que 25 e menor que 50, o benefício no valor de 25% do seguro-desemprego. Redução igual a 50% e menor de 70, benefício no valor de 50% do valor do seguro-desemprego. E se a redução for igual a 70%, será recebido o valor de 70% do seguro-desemprego, ok? As empresas têm liberdade para definir como aplicar as regras da jornada de trabalho? Sim, as empresas podem e têm essa liberdade, tá ok? Pode alternar datas, pode colocar
cada setor, produção numa regra, comercial em outra regra, departamento financeiro numa regra, o logístico em outra regra? Pode ser feito por lote, pode ser, enfim, ok? A empresa pode combinar suspensão de contrato com redução de jornada? Também, certo? A empresa pode optar por reduzir a jornada por 30 dias, depois optar pela suspensão do contrato por mais 30 ou 60 dias, ou até 90, enfim. Pode ir alternando, tá certo? Ou primeiro também, quero suspender por 30 dias, ok, suspendeu. Daqui a 30 dias o mercado reabriu, teve alguma situação diferente, eu quero chamar os meus funcionários, meus colaboradores de volta, porém com uma carga reduzida, mesmo que seja na loja, né? Na loja física, na rua ou no shopping, que seja, pode também. Olha, vou chamar vocês de volta, só que em vez de trabalhar às 8 horas, vocês podem trabalhar às 6 horas. Pode também fazer isso, tudo bem? Sem problema nenhum. Sempre respeitando o quê? Que o prazo máximo dessas medidas, certo? São de 90 dias, ok? Bom, aqui continuando. Como fica o FGTS? A base de cálculo para o fundo de tempo de serviço, que é o FGTS, será o salário reduzido, certo? Sem o acréscimo do seguro-desemprego. Além disso, o trabalhador que entrar no programa do governo não poderá sacar o FGTS, tá bom? Então, se reduz 50% e ele ganhava 2.000, passou a ganhar, sei lá, 1.700, a base de cálculo para o FGTS é 1.700 e não os 2.000. Ok, pessoal? E não os 2.000. E o trabalhador que entrar no programa do governo de contrato suspenso não poderá sacar o FGTS. Obviamente, quem tiver também redução de carga, o governo também não vai liberar. Estão tratando em uma outra medida provisória do governo liberar as contas inativas e ativas do FGTS no limite de R$ 1.045, independente de quanto vocês tenham na conta do FGTS. Mas isso, pessoal, está sendo discutida em outra medida provisória. Tudo bem? Em outra medida provisória. Ok? Bom, pessoal, aqui praticamente são estas as informações que nós temos, tudo bem? Aqui tem outro conteúdo que novamente aborda a questão de como que fica o FGTS. Opa! Então, ó, recolhimento do FGTS. Não haverá recolhimento enquanto suspender... Opa, cadê? Vamos lá. Enquanto houver a suspensão dos contratos. Cuidado, não confundam não recolher FGTS com a postergação, a prorrogação que sofreu o FGTS e o INSS, assim como o DAS do Simples Nacional, ou seja, o governo falou que você não precisa pagar agora as competências de maio, abril e junho do FGTS, do INSS e do DAS, que é o Imposto do Simples Nacional, que você vai pagar lá na frente, nos meses de outubro, novembro e dezembro, tá ok? São coisas diferentes, tá bom, pessoal? Então, só voltando à questão do FGTS, se a empresa reduzir em 50% o seu direito, perdão, o contrato, ela vai pagar o FGTS 50%, que é a parte dela, e a outra parte que o governo coloca o limite do salário reduzido, tá bom? Vou colocar aqui, pessoal, uma das calculadoras que eu vou divulgar para vocês, tá bom? A primeira calculadora aqui encontrei no site do Valor Invest do Globo.com e eu estava fazendo uma simulação aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ganha um salário de R$2.000. Lembrando que esse link aqui, pessoal, eu vou colocar nos comentários da live depois, tá bom? Então, assim, a pessoa ganha R$2.000. A empresa decide reduzir 25% da jornada de trabalho e do salário. O que vai acontecer? O empregador vai pagar 75%, ou seja, R$1.500. O governo vai pagar a diferença, certo? Com base no salário, seguro-desemprego, e a nova renda será
R$ 1.869,97, ou seja, aqui no caso ele perdeu R$ 130,03, 6,50%. Uma pergunta também está sendo recorrente: Eduardo, poxa, mas a empresa é boazinha, igual a Falcon Partner Contabilidade e os clientes. Eduardo, a empresa pode pagar a diferença, esses R$ 130? Sim, se a empresa quiser, ela pode pagar essa diferença, tá bom? Ela é obrigada? Não, a empresa não é obrigada a pagar. Aí o empresário fala: tá, Eduardo, mas se eu optar a pagar essa diferença, vai ter impacto em benefícios, por exemplo, como 13º, como férias, como FGTS? Não. Ele não entrará como salário, ele entrará como uma espécie de um bônus, uma complementação. Ou seja, se a empresa optar por pagar esses R$ 130 que o empregado teve, não vai incidir os 8% do FGTS e não vai entrar na contagem de férias, 13º e outros. Ok, pessoal? Vamos fazer uma outra simulação. Olha, a pessoa ganha um salário mínimo, R$ 1.045. Só que neste caso, a empresa vai optar em reduzir em 50%. Olha como ficaria. O empregador paga 50% do salário mínimo, R$ 522,50. O governo paga os outros R$ 522,50 e a pessoa recebe R$ 1.045, ou seja, não há perda. Por quê? Novamente, pessoa que ganha um salário mínimo, como o seguro-desemprego, a parcela mínima é R$ 1.045, a pessoa não terá nenhuma perda, certo? O governo pagará exatamente 50% e a empresa exatamente 50%. Vamos fazer uma outra simulação aqui. Vamos fazer na mesma situação, só que uma pessoa que ganha R$ 1.500. Eu vou fazer simulações maiores, pessoal, mas aqui é só para ter ideia de quem está dentro dos 3 salários mínimos, tá bom? Vamos supor que a empresa fala: olha, vou reduzir em 70% a sua jornada de trabalho. Então, o que acontece? A pessoa ganha R$ 1.500, o empregador vai pagar 30% deste valor, ou seja, R$ 450. O governo vai pagar R$ 840, que não é equivalente a 70% desse valor, não é. Tá certo? Que se nós pegássemos 70% de 1.500, eu não sou a Dilma Rousseff, perdão, mas seria R$ 1.050. O governo está pagando R$ 840. Por quê? Entra aqui o cálculo do seguro-desemprego, que a máxima, o teto máximo é R$ 1.813. Aqui no caso, o funcionário teve uma perda de R$ 210, ou seja, 14%. Novamente, pessoal, a empresa não é obrigada a pagar essa diferença. O empregador ele pode, a título de bônus ou qualquer outra situação, querendo ajudar os seus empregados, né? Porque, obviamente, R$ 210 para muitas pessoas fazem diferença, tá certo? A empresa pode optar em pagar, mas, novamente, não incide FGTS, não conta para cálculo de 13º e também não conta para cálculo de férias, ok? Vamos fazer uma simulação com salário menor? Maior, acima dos 335, vamos fazer aqui uma pessoa que ganha R$ 5.000 e a empresa optou em reduzir em 50%. Veja aqui, ó, aqui é onde, como diz o povo, a porca começa a torcer o rabo porque a perda é um pouco maior, tá ok? Um pouco não, né? Ela é substancialmente maior. Então a pessoa ganha R$ 5.000, a empresa e a pessoa acordaram em reduzir em 50%. O que acontece? O empregador paga exatamente a metade, ou seja, os 50% de R$ 5.000, R$ 2.500, e o governo vai pagar apenas R$ 900,52, porque, novamente, é a base do seguro-desemprego. Não é, o governo não paga obrigatoriamente 50%. Tá? Ele vai pagar conforme as regras, as alíquotas do seguro-desemprego, que depois eu também vou colocar aqui, para quem quiser fazer em casa, na calculadora, fica à vontade. Tá ok, pessoal? Ou seja, a renda da pessoa que era R$ 5.000 passa a ser
3.406,52, ou seja, houve uma perda líquida de 1.593,49, ou seja, 31,87%. É óbvio, pessoal, que aqui não está contando em INSS, que é descontado, o imposto de renda, que é descontado, entre outras deduções, tá? Então aqui já está tudo englobado. Porque nós sabemos que quem ganha o salário bruto de R$5.000, líquido ele não recebe R$5.000. Ele pode receber ali uns 4.200, se abater o imposto de renda, tá certo? O INSS e outras coisas. Aqui não, está tudo somado aqui. Perfeito? Então, se você quiser fazer uma conta a grosso modo, você não faz 3.406 menos 52, não. Pega o seu líquido, sei lá, 4.200, que era a média, e tira do 3.406, nós vamos ter aí aproximadamente uns R$800 de perda efetiva se nós considerarmos o imposto de renda e INSS, tá bom, pessoal? Mas essa calculadora é bem simples, como eu falei, eu vou deixar à disposição de vocês para quem quiser fazer, aqui nesse caso é da redução da jornada de trabalho e salário, independente se a pessoa vai trabalhar dentro da empresa ou home office, tá bom, pessoal? Independente se vai trabalhar dentro da empresa ou home office, tá ok? Independente da atividade, independente de qualquer situação. Aqui, neste caso, é redução de jornada e salário, ok? Se tiverem dúvidas, coloquem aí ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo próprio e-mail e eu vou explicar para vocês. Pessoal, eu não tô vendo muitas dúvidas, eu tô olhando aqui. Quem tiver pode fazer aí, tá? Fiquem à vontade. Tudo bem? Bom, espero que essa parte de redução e jornada de trabalho tenha ficado claro, ok? Agora, pessoal, quem tiver o seu contrato totalmente suspenso, eu até separei aqui, ó, mais ou menos para vocês, como funciona a base de cálculo do governo, tá bom? Para casos do seguro-desemprego, tá? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vamos... Acho que aí deve estar legível para vocês, né? Então, ou seja, quais são as regras do seguro-desemprego, certo? Você tem lá as faixas de salário médio. O que é o salário médio, pessoal? Eles usam como base os 3 últimos salários, o antepenúltimo, o penúltimo e o último, ok? E na regra da suspensão do contrato, vai valer como se você tivesse trabalhado os últimos 36 meses, ok? Ou seja, você teria direito a 100% do seguro-desemprego numa regra de 36 meses. Por quê? Quando você não tem os 36 meses, você recebe parcelas a menos, ok? Quem tem 36 meses recebe as 5 parcelas integrais até o teto de 1.813. Então, quem ganha 5.000... Eduardo, meu seguro-desemprego vai ser 5.000? Não. O teto é 1.813,03. Ponto. Aqui nós estamos falando de suspensão do contrato, 100%. Não é redução de 50% a 25%, não. É 100% do contrato suspenso, tá? Então, as regras do seguro-desemprego, o que elas pregam? Se você ganha até R$ 1.599,61, você vai multiplicar por 0,8 ou 80%, tá certo? Ou 80%. Tudo bem? Então, eu até fiz aqui uma continha rápida no Excel aqui. Veja, eu vou aumentar aqui o zoom. Eu fiz uma simulaçãozinha aqui rápida. Então, por exemplo, se você ganhar lá o salário de 1.599, como eles colocaram aqui, ó. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Opa! 80% desse valor, ou 0,8, enfim, você tem direito a receber um salário de seguro-desemprego, na verdade, o mais correto seria falar seguro-desemprego nesse caso, de R$ 1.279,69, tá certo? Este é o seu direito de receber este valor, tá ok, pessoal? Só mudar aqui o destaque para ficar melhor. Ou seja, se você receber até R$ 1.600, você tem direito a 80% do salário do seguro-desemprego, que lembrando que o teto é 1.813, ok? Agora, se você ganhar R$ 2.000, qual o cálculo que eu fiz aqui?
para vocês saberem. Eu peguei R$2.000, aí você, por regra, tem que tirar a diferença para 1.599, sobrou R$400,39. Esse 400,39 eu somo com o... Perdão, antes de somar eu divido por 2, ou seja, 50%, deu R$200,20 e eu somo com 1.279, eu chego a 1.479. É mais ou menos essa regra, grosso modo, tá, pessoal? Algumas calculadoras na internet, eu tava olhando, elas deram algumas diferenças, tá? Então, eu fiz aqui a um grosso modo, né? Então, até 1.500 você ganha 80%, 1.279,69. Quanto maior o salário, o que passar disso, você tem que descontar. Aqui deu menos um contra o outro, R$400,39. Eu pego metade disso, é R$200,20, e somo ao 1.279,69, tá ok? E tenho um 479,88, tá? Aqui tá a tabela, essa tabela também estará disponível nos comentários, né? Agora, quem ganha de 1.599,62 a 2.666,29, o que passar de 1.599,61 multiplica-se por meio, ou 50%, e soma-se com o 1.279, que é a continha que eu fiz lá no Excel. Agora, quem ganha acima de 2.666,29, a parcela será de 1.813, invariavelmente. O que quer dizer isso? Aí, Eduardo, meu salário é R$12.000. Vai receber 1.813. Eduardo, meu salário é R$6.000. Vai receber 1.813. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando de suspensão de contrato. Suspensão de contrato e não aquela redução de jornada e de trabalho, ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, é isso o que eu tinha que explicar para vocês sobre a medida provisória 936 de 2020. Vou voltar a câmera aqui para mim. Opa! Prontinho. Só deixa eu ligar aqui a luz. Vou ajustar aqui a câmera. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu sei que a informação ela é muito técnica, porque eu procurei simplificar ao máximo que eu pude, né, pessoal? Porém, por mais que eu tentei simplificar, ficou a questão de que, como são dois assuntos complexos, a redução de jornada e salário e a suspensão de contrato, talvez a gente não tenha conseguido simplificar tanto. Aí vale o que, pessoal? Aquilo que eu também me propus dentro desse trabalho que eu estou fazendo de o Contador Explica, ou o Bate Contador Explica, como o meu agente publicitário, o Anderson Martins, gostaria de mandar um abraço para ele, para a esposa dele, a Alessandra, me indicou, né? Então, pessoal, tem dúvidas? Entra em contato comigo. Tá bom? Não se preocupem. Tem pessoa que fala, Edu, mas você é muito ocupado. Essa época você deve estar mais ocupado ainda. Pessoal, eu brinco com a minha equipe que desde que eu abri a Falco em 2008, eu estou ocupado, né? Tanto que no escritório nós temos assim uma pergunta proibida lá, assim, Eduardo, você está ocupado? Não, precisa falar comigo? Senta e fala comigo. A Ana Paula até brinca que ela fala, tem que sentar na sua frente, fechar o seu notebook para conseguir ter a sua atenção. É assim, pessoal, faz parte do negócio, contabilidade, não apenas contabilidade, como muitas outras atividades, é assim, tá ok? Mas, novamente, pessoal, estou deixando aberto meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu Instagram, o Instagram da Falcon Partner Contabilidade, o Facebook, eu faço respostas. Às vezes, pessoal, eu não consigo responder assim em 1 hora, 2 horas, porque o volume de perguntas e orientações estão sendo muito grande, assim como o nível de informações que nós estamos recebendo. Faço o mesmo apelo da última live,
Cuidado com as fontes que vocês copiam link e postam. Está havendo muito golpe. Reforçando, independente que o seu empregador vai suspender o seu contrato ou fazer redução, o governo federal não vai te mandar e-mail, não te manda SMS, não te manda WhatsApp. Se qualquer pessoa fizer isso, é golpe. Cuidado. Tá ok? Nenhuma empresa particular está autorizada a fazer essa negociação, ou seja, aparece uma empresa lá, consultoria de redução de salário. Não, isso a empresa faz a contabilidade, todas as contabilidades com certeza estão aí prestando a assessoria para os seus clientes, tá bom? E pessoal, novamente, estou à sua inteira disposição. Essa é a contribuição que eu posso dar da Falcon Partner Contabilidade minha para a situação que nós estamos passando, que eu não menciono mais o nome do vírus, nada, eu chamo de Desafio 20. Tudo bem, pessoal? A priori eu tinha falado que faria todos os dias, mas eu vi que, primeiro, não vai ter conteúdo para todo dia informação e também vai ficar muito massivo, por mais e maçante, cansativo, por mais que eu tenha. Então eu optei de 2 dias, sempre, às terças e quintas, às 3 horas da tarde. E mesmo depois dessa crise, eu tenho planos de manter essas lives toda terça e quinta, mas aí eu vou buscar outros assuntos, tá ok? Passando esses assuntos sobre salário, redução, férias, empréstimo do BNDES, financiamento de salários, tudo que envolve a atual situação, pessoal, que fique bem claro para o empregador, empreendedor, funcionário, diretores, enfim, quais são as atribuições de todos, incluso com a contabilidade. Aí eu vou começar a trazer profissionais, igual o próprio Anderson Martin, que eu comentei, que é um publicitário da agência AM, para dar dicas também dentro desse cenário. Eu posso trazer um Fernando Compan, que é um cara que é um cliente nosso, é um cliente nosso que é da área de comércio exterior, de Comex, que tem empresa BR Compan, todas eu vou colocar o link aqui embaixo. Posso chamar o próprio Reinaldo Calderini, que eu mencionei aqui, que é um grande investidor, uma pessoa que tem um know-how assim absurdo, foi presidente da Goodyear América Latina por 15 anos, hoje é muito influente na CIB, na Associação Comercial e Industrial de Barueri, com várias contribuições, além de ser rotariano, como eu também sou rotariano, e ele, a Graça Calderini, e muitos outros amigos, o Artini, que teve aí também, eu vi aqui na live, somos sócios fundadores do Rotary Clube do Centro Comercial Alphaville, tá certo? Então, eu vou trazer, eu tenho planos de fazer lives à distância, obviamente, como o Instagram deixa fazer live com 2 pessoas ao mesmo tempo, para poder eles também trazerem suas contribuições. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e vamos levar aquela mensagem que o Dr. Steve Arkoven, do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, deixa eu amo. Vamos deixar um mundo melhor do que nós encontramos quando nós estivermos aqui. Esse é um dos lemas de vida que eu sigo à risca. E o outro é que todos nós temos uma obrigação de deixar um legado. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de assistir, de contribuir. Peço que compartilhem para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis e nós possamos atingir a nossa intenção de que todas as pessoas estejam plenas e sabedoras dos seus direitos, obrigações e deveres, tá bom? Eduardo Falcon, da Falcon Partner Contabilidade, mais uma vez à disposição de todos. Uma boa tarde e vamos vencer com a hashtag Desafio 20. Obrigado. E olha o Batman.